Dá Boa força. tarde. Essa é a Lady? Essa é a Lady. Essa é uma mix de pastor alemão. Aham. Ela é uma cachorrinha fantástica de um colega nosso, Carlos Nocera, e cliente também do nosso centro de treinamento. Maravilha. E o seu trabalho é com cães superativos, isso? Isso. Nós trabalhamos com diversos tipos de cães, né? Aham. Fazendo adestramento dos cães, procurando estabelecer uma boa comunicação entre seus donos e os seus cães. Sim. Tá? Então, nós vemos que os cães superativos, eles dão uma certa dificuldade, porque destrói uma coisa, morde outra coisa, e a gente precisa ensinar as pessoas como lidar com essas circunstâncias. E é verdade, como eles são superativos, né? Isso. Até estava conversando com o Dr. Francisco ali. Sim. Às vezes a gente acaba esquecendo um pouco daquelas características naturais dos cães. Sim. E quando a gente adota um cão, a gente compra um cão, a gente precisa entender que ele é de uma outra espécie, a gente precisa ter uma forma de se relacionar com ele, entendendo isso. E algo que o Dr. Francisco falou sobre, hoje os cães são racionais. Então os cães aprendem aí pensando de acordo com as coisas que eles vão recompensar, né? É o que a gente vai, que eles vão ganhar. Às vezes a gente não precisa nem dar comando, o cão vai para um comportamento que sempre foi recompensado outras vezes e assim vai facilitando a nossa comunicação. Com qual idade já pode começar a fazer o adestramento de um cão? Adestramento nós temos para vários tipos de circunstâncias. Nós trabalhamos também no canil da Polícia Militar, sou sinotécnico, então ali a gente procura começar aos 48 dias de vida, fazendo o que a gente chama de manejo. O que vai nortear a educação de um cão é a rotina diária, a rotina de manejo que foi pré-estabelecida para ele. Sim. Então, o cão precisa aprender a lidar com diferentes circunstâncias da maneira que é legal para a gente, da maneira que é desejável para a gente. Então, quanto antes a gente iniciar isso e introduzir ele nessa rotina, melhor. Para um cão de uma casa, de uma família, a família vai fazer esse manejo, mas às vezes para passar por um adestrador, um treinamento profissional, pode ser após o 5º mês de vida ou depois de ter feito todo o ciclo de vacinas, que é importante para a vida do cão. Um cão idoso, um cão velho também pode ter adestramento? Também pode ter adestramento. Tá? Não tem uma idade específica, não existe? Não então. tem. Os cães aprendem, tem cães que a gente já adestrou com 10, com 12 anos, ele vai aprender. Alguns comportamentos que já estão muito consolidados, demora-se um pouco tempo mais para a gente contracondicionar, né? Sim. Então, mas todos os cães aprendem diferente da idade. Tem uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem fazer em casa com o seu cãozinho, o local para eles fazerem as necessidades. Como é que consegue fazer isso? Dá uma dica para o pessoal que está assistindo a nossa live hoje. Então, isso daí, a gente precisa estabelecer uma rotina. O primeiro ponto que é importante, às vezes a gente não liga, se a família gerenciar os recursos dos seus animais, você consegue estabelecer isso com mais facilidade. Por exemplo, qual o horário mais provável do meu cão fazer as necessidades? A gente sabe que é após a alimentação. Então, se você estabelecer uma rotina de levantar pela manhã, brincar com o seu cão, principalmente os cães de médio a grande porte, de estômago vazio, para não incidir numa torção gástrica. Depois disso, a gente alimenta o cão e depois você leva ele até o local onde você quer que ele faça, ele vai se habituar nessa rotina e, posteriormente, ele não precisa mais ser levado, ele vai sozinho. E o organismo dele, inclusive, ele vai condicionar para isso. Se eu fizer isso na infância dele 2 a 3 vezes ao dia, pode ter certeza que, às vezes, às 18 horas, quando eu sou acostumado a chegar do serviço, o cão está esperando eu para alimentar ele e levar ele lá fora para o passeio para ele poder fazer as necessidades. Tá? Maravilha, fica a dica aí para você que tem esse problema em casa. Outro problema que a pessoa pode ter também, geralmente, é aqueles cães que destroem o lixo. Isso. Né? Lá em casa eu tenho isso mesmo, vai lá e destrói tudo o lixo, não pode deixar uma sacolinha lá. Alguns cães que vão fuçar nas coisas, a gente precisa tratar semelhante quando a gente trata uma criança. Às vezes o bebezinho na sua casa, ele quer meter o dedo na tomada, ele quer derrubar todas as coisas que estão nas partes baixas da casa, então a gente precisa fazer o quê? Privar ele de errar, para que ele não aprenda, não se acostume no erro na infância dele. E, posteriormente, a gente vai recompensando os acertos até que, posteriormente, eu consigo corrigir o meu cão. O que é o problema aí? Normalmente, as pessoas querem
veio um lixo derramado, esparramado lá, e ela quer dar uma bronca, dar uma surra no cachorro, mas se eu estava fora da minha residência, talvez esse problema, isso aconteceu há 2 horas atrás. Se eu der uma bronca no meu cão, brigar com ele, não vai adiantar de nada, porque a memória do cão é presente. Sim. Então, eu preciso, na infância do cão, privar ele de errar e estimular ele para os acertos que eu quero, de preferência recompensando, que nem como a gente faz com a Leide. Ela faz as coisas, ó, deita, pô. Ela faz as coisas para depois receber uma recompensa. Sim. Então, ela sabe que esse comportamento de deitar, de fingir de morto, eu quero dela, e, primeiramente, ela não é uma cadela que fica pulando na gente, mas ela fazia isso. Sim. Então, para a gente tirar isso, eu não vou ficar brigando porque ela pula. Primeiro, eu vou ensinar ela a sentar, deitar, fazer algum comportamento onde que ela fique no solo, vou reforçar bastante isso, para, posteriormente, a gente corrigir. Ninguém vive sem correção, mas eu não posso ficar começando por isso aí, já deixar o cão... Lady, aqui, senta, deita, fica. Para depois a gente começar a cobrar de uma maneira mais compulsiva, mas primeiro eu tive que ensinar um caminho para fazer. Sim. Então, em relação ao lixo, se você chegou na sua casa, viu o lixo esparramado, não adianta brigar com o seu cão se você não sabe se aquilo foi feito agora. Tá? Essa é a melhor dica. Por quê? Uma das coisas é o cão fazer as coisas depois para você, te obedecendo pelo medo. E hoje em dia, nós já passou aquela época da escravidão, aquela época de nós maltratarmos os cães. Os cães precisam nos obedecer pelo respeito. Obedecer porque você é um líder bom para ele. Então, ele faz as coisas tranquilamente, com o rabinho abanando, com a orelha em pé, porque ele gosta de fazer as coisas para você. Verdade. Dá algum comando aí para ela, para a gente ver aqui na nossa live de hoje. Senta. Às vezes a dificuldade a gente vai caminhar e o cão está puxando a gente. Se o cão foi recompensado várias vezes aqui do meu lado, junto, eu paro, junto, senta, deita. E aí o cão aprendeu o verbo, já vai para o morto? Não, aqui, ó, senta, deita, fica. Ô, garotinha, aqui. Então, o cão aprende que do meu lado é bom, porque toda vez que ela está aqui nessa posição, ela é recompensada. E esse aí é o início do treino que a gente começa no adestramento. Primeira coisa, eu vou mostrar coisa boa. Pô, se sempre o cão está ganhando, está sendo recompensado, está sendo afagado do meu lado, ele vai querer ficar lá longe? Não, depois eu vou começar a dar broncas nele quando ele estiver longe, mas inicialmente, deitar. Eu vou recompensar ele todas as vezes. Pô, isso, morreu. Garota, muito bem. Maravilha. Cabo Duarte, do Canil da Polícia Militar, do nosso estado do Mato Grosso do Sul, que prazer. Isso. É muito nos honra a sua presença aqui. Obrigado, viu? A gente fica muito feliz pelo convite, tá? E a gente sempre procura ajudar o máximo de pessoas, ensinando e passando essas dicas aí, tá? Beleza. Apesar de trabalhar também no Canil da Polícia Militar e a gente fazer um outro treinamento, bem mais específico, e é uma profissão que a gente ama muito e lá também a gente tem que fazer tudo com amor. Você só faz lá ou você faz particular também? Faço particular, a minha esposa tem um centro de treinamento, Dudu Dogs, Pet Hotel e Adestramento, então lá nós treinamos e corrigimos problemas de vários cães, inclusive do interior, de diversos lugares do estado, as pessoas nos procuram, tem famílias que tudo que eles precisam é de orientação, de saber como lidar no dia a dia com o seu cão. E uma das coisas que a gente precisa para educar o seu cão, 3 coisas, na verdade, que é conhecimento, paciência e persistência. Sem essas coisas, a gente não faz nada na vida. Com certeza. Grande abraço, querido. Grande abraço. Obrigado pela sua participação conosco. A galera do pagode já está aqui, né? Sidney Guerreiro.